Então, ok, gente, olha, esse assunto aqui, comunidades, né? Eu estou sempre usando os slides do coordenador, né? Esse assunto aqui, né? Na verdade, ele é da semana 8, né? Nós estamos na semana 7. Eu faço isso por precaução, né? Assim, andar um pouco além, né? Para frente, né? Da ementa. Justamente porque se houver, né, algum imprevisto, né, nós não vamos ficar apertados, né, com a emenda. Então, assim, comunidades é o seguinte: uma característica das redes complexas, né, a gente já viu, né, por exemplo, a internet. É realmente, né, muito difícil você estudar a internet como ela é, de fato, né. Então não se preocupe com essa mensagem aqui, porque é que eu uso um computador velho e, né, tá sempre dando essa mensagem. Então o que acontece, né? Como a gente já viu, nós vamos estudar majoritariamente, né, características, né, da internet, né, ou de redes. A internet mesmo ela é gigantesca. Se você for pensar, o WhatsApp é uma sub-rede da internet. Se você for pensar, Twitter também é uma sub-rede, né? Facebook é uma sub-rede também, né? Então, então o que acontece? O que você pode tirar são dados estatísticos, né? Por exemplo, fazer histograma, você cria modelos usando algoritmos que nem o do Erdős-Reni, né? E depois tem o Watts-Strogatz, né? Também tem um algoritmo para gerar redes de lei de potência, né? Então você vai trabalhando em modelos e vai analisando como essas redes estão se alterando com o tempo, e você tira valores quantitativos, né? Que nem distância média, coeficiente de clusterização, né? Isso aqui é mais outro aspecto, né? Comunidades. O que são as comunidades, né? Então, por exemplo, né, a comunidade não precisa ser comunidade de pessoas, né? Aqui o professor Fabrício Olivetti deu o exemplo de proteínas, né? Tem interações entre grupos de proteínas, né? E assim, isoladamente, né, parece que não há uma complexidade óbvia, né? Só que elas têm interação, né? Por exemplo, né, uma proteína carrega a outra para o citoplasma do núcleo da célula, né? Então alterações de proteínas, né, elas ocorrem, né, e aí começam a interagir com outras. Então, assim, quem que for trabalhar com isso na área de biologia vai ver que parece que quanto mais você estuda, mais perguntas tem do que respostas, né? Sempre algum modelo, né, de resposta surge, mas esses modelos eles têm que ser constantemente revistos. Um exemplo que eu sempre falo para os meus alunos, né, há uns 20, acho que 20, 30 anos atrás, né, era muito comum, né, por exemplo, em medicina, você ter operação de retirada de amígdalas. Acho que uns 30 anos atrás, né? Retirar amígdalas era até moda, né? para evitar, né, um problema, né, que parece que é muito doloroso, né? A amidalite, né, é uma inflamação das amígdalas. Então o pessoal retirava as amígdalas, parece que é uma cirurgia era bem simples. O que acontece, entretanto, há uns 30 anos atrás, né, nem tanta gente assim viajava de avião, né? E perceberam que as amígdalas elas tinham uma ligação com as trompas de Eustáquio, né? As trompas de Eustáquio elas estão no interior dos nossos ouvidos, né? E algumas pessoas que tinham feito essa operação, quando elas pegavam um avião, né, elas sentiam uma dor assim insuportável, era assim lancinante mesmo, né? Então era um sofrimento horrível, né? E claro que quando o avião sobe, né, ou vocês podem até ter percebido isso sem precisar de ter viajado de avião, né? Mas se você vai subindo, né, numa serra,
né, de ônibus ou de carro, parece que você precisa mascar um chiclete, né, porque a pressão do ar vai diminuindo. Então isso e as trompas de Eustáquio, né, elas são responsáveis por regular a pressão externa e interna, né, aqui pelo ouvido. Então aí pararam de fazer operação de amígdala, porque isso, né, ele estava causando prejuízo, né, e hoje em dia, né, até antes da pandemia, um monte de pessoas começou a viajar de avião. Nossa, então já imaginou se muitos tivessem feito essa operação. Há uns 30 anos atrás, muitos tinham feito. Vocês podem até perguntar para os seus pais, para os seus avós, era até moda fazer operação de retirada de amígdalas, né? E hoje a medicina, ela, claro, ela não, ela extinguiu isso. Não tem operação de retirada de amígdalas mais, né? A amidalite é tratada de outra forma. Então, isso aí só para vocês verem que em qualquer ciência a gente tem que toda vez rever as certezas, né? Você nunca pode ter aquelas certezas, daqui para frente sempre vai ser assim, não. É sempre necessário rever as teorias, porque também as certezas vão mudando, né? Dentro da ciência também, né? Então, assim, né, o que são as comunidades, né? É difícil, né? Primeiro você tem você vê um grafo, né, com agrupamentos. Aquilo lá é comunidade, mas qual que é a definição de uma comunidade, né? Então, uma tentativa de se aproximar de uma definição delas é a seguinte, né? Você diz que você forma um grupo, um subgrupo ali, né? Se não está havendo, né, um processo de gerar informação nova entre eles. Eles simplesmente, né, estão juntos por compartilharem, né, uma mesma função ali, que nem o caso das proteínas, ou, né, em rede social, as pessoas estão juntas lá porque, né, gostam muito, né, por exemplo, eu gosto muito daquela banda de rock, né, escocesa, né, a Cocteau Twins, que existiu até 97, né. Você até perguntou sobre a Cocteau Twins para mim, né. Então, assim, vamos supor que tivesse um grupo fã da Cocteau Twins, que, né, não existe desde 97, eles pararam, né. Eu poderia estar nesse grupo aí, mas sabe-se lá, né? Também 97 foi bastante tempo. Mas tudo bem, né? Todo mundo lá naquele grupo gosta da Cocteau Twins, né? Que eles tiveram um estilo de rock só deles, né? Ninguém foi capaz de fazer algo parecido, né? Foi bem. E aí o que acontece? Então você poderia definir um grupo como sendo isso, né? Mas ao interagir com outros grupos, né, você identifica uma troca de conhecimentos, ou troca de informação, ou troca de reações químicas, no caso das proteínas, né? Então, como identificar esses grupos, né? Então, aqui, né, primeiro, por quê, né? Por que você quer identificar, né? Depois, como, né? Qual que é a razão? Então, as redes sociais, né, elas têm comunidades, né, que podem compartilhar interesses, né, semelhantes, né? Então, vocês podem talvez estar notando falta da minha câmera, mas minha câmera está aqui, né? Ela está aqui. Se vocês quiserem, né, que eu faça exercício na prancheta, o curioso, né, é que depois eu percebi que tem muitos alunos que preferem que eu faça na prancheta, não no Octave. É muito curioso isso, né? Porque aqui agora, né, ela foi consertada. Ainda bem que ainda existem técnicos que fazem milagres, né? Porque minha câmera está aqui. A hora que vocês quiserem, né, a gente faz exercício na prancheta, né? Eu posso fazer para vocês. Tirei também cópias, né? Se vocês podem, tirei cópias daquele gráfico que eu fiz no computador, né? Assim, porque aí eu posso usar os pesos que vocês usaram, né, na prova. Se vocês tiverem dúvida nessa questão, posso
usar o peso que você, né, recebeu. Então, assim, tô com a câmera aí, tá? Se vocês quiserem, só vou voltar com a minha câmera, né? E aí a gente faz exercícios, por exemplo, da lista 4, né? Então, porque esse assunto novo, comunidades, né? Pode ser que vocês ainda não, né, não queiram nem fazer. Ainda nem tem uma lista 5. É nela que entraria o assunto de comunidades, tá bom? Então, redes biológicas para descobrir funcionalidade de genes, combater doenças, né? Então, como funciona o processo de comunicação e difusão de informação na rede, né? Então, assim, na verdade, esses dias foi muito útil, porque eu percebi que estava difícil encontrar uma webcam nova para comprar, né? A menos que eu desembolsasse assim, no mínimo R$ 120. E essa minha aí, poxa, né? Eu comprei em 2007, funciona até hoje, né? Ela não custa, eu acho que se custar R$ 30 é muito. Mas não tem porque um monte de pessoas foi comprar webcam, né? Agora está em falta. Mas na internet também vi várias dicas, de como transformar o seu celular, né? Você pode até transformar. Opa, é que meu celular está carregando, ele tá pregado ali na tomada, né? Você pode transformar o celular numa webcam se você quiser, né? É que, por exemplo, a minha arquitetura, que é de 32 bits, é muito antiga. Aí eu teria que fazer isso compilando arquivos fonte em linguagem C, né? Aí eu pensei, poxa, como a minha câmera estava no concerto, eu pensei assim, vou esperar um pouquinho, né? Porque senão eu vou investir um tempo nisso né? E mesmo assim eu teria que ficar segurando o meu celular ou achar uma base para que ele fique fixo e eu escrever na prancheta para vocês verem, né? Então aí eu teria que ir atrás de mais coisas. Então por isso que quando você resolve um problema, vale a pena tentar resolver em paralelo, né? Eu só vou, antes de entrar, assim, eu vou fechar num determinado slide e parar o screen share para ver se tem mensagens no chat. Eu vou fazer isso, né? Mas só para não fechar no meio, né, de uma discussão, né? Eu vou avançar mais um pouquinho mais. Então assim, é importante conhecer como ocorre o processo de comunicação, né? Pois aí você pode melhorar a forma como ela é feita, né? Isso aqui é controlar a informação e alterá-la a nosso favor. Isso aí. Isso aí vocês devem perceber, né? Eu gosto de vídeos no YouTube, né? É mais para ouvir música, né? E só porque às vezes eu tenho curiosidade de ouvir uma música e começa a surgir um monte de estilos parecidos, né? Mas assim, não há um perfil. Eu posso dizer que eu gosto de MPB, música popular brasileira, mas assim, não é por causa do cantor, não é por causa do estilo, assim, é por causa só da música. Aquela música me agrada, certo? Não importa quem está cantando, aquilo lá, né? Então, e é por isso que a inteligência artificial nunca acerta comigo, não adianta, né? Então, mas isso aqui, a inteligência artificial, ela tenta, né, fazer um mapeamento, né? Induzir, né, o seu interesse, né? Mas assim, né, eu acho que eu sou uma pessoa muito chata, então, né, ela não funciona comigo por causa disso, né? E proteger ou preservar o processo de comunicação, tá? Então, essas aqui são algumas, né? Aqui é um exemplo que qual que é um exemplo prático disso, né? Isso aí, ele deu, né, motivos, mas assim na prática, né? Então o professor Fabrício Olivetti ele reproduziu, né, essa história que teve uma serralheria americana. Olha só que fizeram até um estudo em grafo, né, dessa serralheria, né, que ela queria usar, né, técnicas modernas, né? Isso é muito comum, né? Eu, por exemplo, assim, se eu fosse um funcionário, né, hoje, né, se eu fosse trabalhar hoje numa empresa, tem um monte de coisa moderna assim que eu não uso,
Então, assim, pessoas, né, com a minha idade, 50 anos, né? Por exemplo, eu estou usando esse micro que eu comprei em 2009. Enquanto esse micro durar, né? Vou continuar com ele, né? Certo? Tipo, se for necessário instalar uma manivela aqui que eu fico rodando com a mão esquerda e funciona, vou fazer isso aí. Eu quero nem saber. Eu gosto de usar as coisas até não funcionar mais mesmo, né? Mas assim, se você for pensar bem, nossa, né, tem 11 anos esse micro, minha câmera tem 13 anos, né, e ainda funciona. Então, que bom, né, que, assim, se você pode aproveitar. Mas aqui fizeram, né, assim, havia muita resistência de adotar novas práticas, provavelmente, né, por causa de um funcionário mais antigo e tal. E aí fizeram várias análises na rede e aqui, segundo o Fabrício conta a história, né? Eu acho que você teria que entrar nesse site para ler toda a história, né? Então, eu consegui identificar um nó mais central, né? Que é um funcionário que chamava Juan, né? E ele que se posicionava contra, né? Adotar essas tecnologias modernas, né? Eu, por mim, assim, né, adotar ou não adotar, enquanto for possível, né, cada um fazer como acha melhor, para mim, assim, isso é o ideal, né? O ideal para mim é a flexibilidade, né? Então, se ele pudesse, né, nessa serralheria aí, né, que ela devia ter várias filiais, se ele pudesse ir para uma filial em que, né, ainda não fosse viável instalar, né, a tecnologia moderna, ponto, né? Ficaria ótimo ali, tá? Por exemplo, eu não quero usar computador moderno. Eu tenho um computador moderno em casa, tá aqui, tá? Mas eu não quero usar, né? Minha esposa usa, eu prefiro usar o velho, né? Então, assim, enquanto cada um, né, puder ficar com aquilo que acha melhor, vai produzir, né, melhor dessa forma, né? Então, isso é uma maneira de você aumentar a produtividade também, né? E não querer, né, convencer, né, a todo custo, né? Não, você tem que fazer daquele jeito, não, você tem que fazer daquele outro jeito, né? Mas fazendo daquele jeito que você acha mais confortável, às vezes você produz mais do que um outro ali, né? Então é isso. Então você olha, por exemplo, um mapa de rede feito no GEF com cores e tal, aí você claramente você vê, isso aqui é um grupo, isso aqui é um grupo, isso aqui é um grupo, né? Ok, né? Mas mesmo que você possa enxergar isso, você enxerga, né? Que facilita a análise também. Se você for fazer análise tudo pelo computador, né? O computador ele não é capaz de processar subjetividades, né? Então, assim, aquilo que nós enxergamos, né, com assim, a nossa perspectiva, a nossa interpretação, né, isso aí é uma coisa subjetiva, né? O que você passa para o computador tem que ser tudo objetivo, né? E até agora a comunidade ainda é um conceito nebuloso, né? O que é uma comunidade, né? E mesmo que você consiga uma visualização aqui, ó, com cores separando, né? Fica difícil dizer assim, e essa maçaroca aqui que está entre o roxo e o verde, por que pintou de roxo, por que pintou de verde, né? Quem trabalha aqui no GEF de vocês, tá, tem mais uma colega tentando entrar. Quem trabalha no GEF, como vocês, vê que você pode escolher as cores, você escolhe essas cores, né? E aí, certo? Tem uma parte subjetiva aí também, né? Então, assim, não é sempre uma tarefa fácil, né? Então, para você tentar criar um conceito objetivo em cima de um entendimento subjetivo, aquilo lá é um grupo, é uma comunidade, né? Isso aí, às vezes a gente enxerga assim, às vezes, né? Eles só, né? Assim, estão juntos, né? Para alguma tarefa específica, né? Às vezes é um grupo que existe por um período de tempo, tá ali e depois todo mundo desaparece, né? Certo? É algo assim, isso pode acontecer, né?
por exemplo, né, tem aqueles lançamentos, né? Esses dias no supermercado eu encontrei algo que só existia na minha infância, né? Que era um sorvete de chantilly, né? Mas ele vinha num pote assim, né, para você pegar com a colher, né, e servir para os convidados e tal, né? Eu não me lembro agora, né, o nome dele, né? Eu acho que era Chantibon, uma coisa assim, né? Não sei do que, né? Não me lembro exatamente da marca, mas eu vi, assim, da minha infância, aquilo lá era exatamente a mesma marca, tal. Lançaram só para ficar umas 3 semanas lá, 4 semanas, né? Não sei porque fizeram aquilo, né? E foi uma loucura, porque no meu bairro tem muita gente de idade, né? Você tinha que caçar esse Chantibon aí e tal. É, aí pra fazer você servir com doce e tal. E depois sumiu, acabou, tá? Certo. Então, esse fenômeno de você formar um grupo, né? Todo mundo quer aquilo e depois desaparece, todo mundo vai embora, né? Isso não é incomum, isso não é bizarro, isso pode acontecer, né? Então, assim, né? Por que a empresa fez isso, né? É uma estratégia de marketing. Eu nem sei, eu não entendo de marketing. Eu não sei o que estava por trás daquilo, né? Só que o negócio também é o seguinte, né? Uma coisa era eu comer aquele sorvete quando era criança, né? Agora, assim, meu metabolismo é muito mais vagaroso, entende? Então, se eu como uma colher para perder o que eu engordo, né, com aquilo, é muito mais sacrifício do que quando eu era criança, né? Então, já passei da idade, né? Então, não dá para eu me esbaldar com um sorvete daquele, né? Então, provavelmente a empresa deve ter pensado, né? Assim, vai ser assim para matar a saudade, mas o público que consumir aquilo já não está numa idade que pode comer tanto doce, né? Então, se não, né, isso penaliza a saúde, né? Então, tudo bem. Então, o que precisamos estudar, né? O que a gente precisa definir, né, para conseguir identificar esses grupos? Ligações mútuas. Todos conhecem todos. E isso a gente já tem, que são aqueles triângulos da clusterização, né? Aqueles triângulos lá, todo mundo conhece todo mundo, né? Eu conheço fulano e Beltrano, né? Então fulano e Beltrano se conhecem também, tá? Então, uma coisa assim. Ligações frequentes. Só que isso exige demais, né? Teve até caso assim que eu contei para vocês, né? Que eu conhecia 2 pessoas, elas se conheciam, mas eu nem sabia que elas se conheciam, né? Então, assim, você pode exigir um pouco menos, porque você tem um grupo só com triângulos lá, é um grupo muito particular. Ligações frequentes, todos conhecem a maioria do grupo, entendeu? A maioria, tudo bem. Aí você já torna essa condição menos assim, menos exigente, um pouco menos exigente aqui, basta também, né? E a proximidade, todos são separados por no máximo n nós. Isso aqui é um pouco mais difícil, né, de entender. O que é estar separado por no máximo n nós, né? Então, por exemplo, olha, eu tenho esse grupo aqui, né? Esse aqui é um outro grupo, esse aqui é um outro grupo ali, né? Vamos supor que isso aqui é rock anos 80, né? Assim, psychedelic progressivo, né? Tal. Aí tem um grupo de rock etéreo, né? Então, aí tem o Cocteau Twins, né? Que seria, por exemplo, eu estaria aqui, né? E alguns poucos da minha idade que gostam do Cocteau Twins, né? Então, quem gosta de Cocteau Twins costuma gostar, né? De rock etéreo, né? Ou então a ópera rock, essas coisas, né? Que estão aqui, né? Que nem Kate Bush, né? E outros ali, né? Dessa turma, né? Que porque Kate Bush, ela é também da minha época, ela pode cantar que nem cantora de ópera também, né? Ela era rock, mas era ópera rock, né? Misturado. E aí tem um certo progressivo, né? Que é
Então você vê, né? Tem um ramo de água, né? Mais geral ainda, né? Então, que é muito instrumental, né? Tears for Fears, por exemplo, eles usam muito instrumento. Se você ouve Tears for Fears, né? Também o Tears for Fears, ele era uma dupla que muita gente aqui no Brasil chamava de tias fofinhas, né? Tears for Fears, eles usavam muito instrumento, né? Tinha muita coisa que eles faziam que era só em estúdio, né? Não dava pra assim, aí você tem o Pink Floyd também, né? Que é muito instrumento. E aqui, por exemplo, aí você vai colocando, né, o opera rock, essas coisas progressivo, aí o etéreo, né, tal, psychedelics, né. Então, se você for ver, aí tem os subgrupos, né. Então, assim, como identificar esses subgrupos, né? Então você pode falar assim, tem N componente conexo. Se eu cortasse algumas arestas aqui, né, eu teria N componentes conexos ali, né? Aí eu vou chegando em grupos cada vez mais específicos ali, né? Dentro daquela turma lá, né? Então, o que é o clique de um grafo? É um grupo de nós que forma uma rede completa. Seria aquele caso assim mais radical de todos, né? Que todos conhecem todos mesmo, né? Por exemplo, aqui nesse grupo, o A não conhece o E, né? Não conhece o C. Mas esse é o grupo. O A conhece o B conhece o F conhece o A, entendeu? Eles aqui todos gostam ali daquela mesmíssima coisa, né? Nesse grupo aqui, o B conhece o E, que conhece o C, tá? Aí é um outro clique. Aí você chama de clique. Esse é um outro clique, tá bom? Certo? Então, é quando você quer identificar grupos bem específicos mesmo, né? E o clique máximo é aquele, né, para o qual nenhum nó extra consegue ser adicionado e formar um clique maior, né? O clique máximo ele tem que ser um grafo completo mesmo, tá vendo? É todo mundo ligado com todo mundo diretamente por aresta, tá? Então é como se você quisesse quebrar o seu grafo em subgrafos completos, cada um deles completos, né? Então assim, já existe, né, software para isso, né? Tem um software que aí você vai falar assim, poxa, o Geth não faz isso. Eu acho que não faz, né? Eu não sou grande conhecedor do Geth, né? Mas assim, o Mincut ele é um software para, né, que faz essas separações para você, né? Então, mas na prática é impossível você determinar grupos tão bem definidos que formam um clique, né? Porque assim, aqui em sala de aula, né? Não em sala de aula, aqui na aula, né? Uma sala virtual, né? Aqui a gente vai ver grafos pequenininhos, né? Quando você vai pegar aqueles grafos assim de proteína ali olha só, né? Olha, isso aqui é coisa, né? Aí vira uma fera, né? Para você conseguir fazer esse trabalho, o custo computacional é altíssimo, né? Então o que você vai fazer, né? Parte do separamento por cliques, né? Então, na verdade, você vai tornar mais flexível essa, em vez de ligações mútuas, que são os cliques que você quer, ligações frequentes, tá certo? Então você vai partir para algo mais flexível, né? Então, por exemplo, grupos de nós que têm ligações com pelo menos k-nós do mesmo grupo, né? Então, por exemplo, aqui ele está perguntando qual o valor de k para as partições da figura acima, né? Aqui eu já vou adiantar para vocês, porque eu posso colocar em lista, né, outros grupos e você vai tentar responder, né? Seria 2, né? Porque esse aqui tem pelo menos 2 ligações, né, com outros vértices do mesmo grupo, né? Esse também tem 2 ligações com... Aí você vai falar assim, mas ele tem 2 ligações aqui também, ó, com esse, mas esse aqui também é esse com esse. Só que aqui, olha, já não forma o mesmo grupo. Então, né, o que vai acontecer? Você vai separar isso aqui, ó, né? Tem que ser pelo menos, né, k ligações k igual a 2 nesse exemplo, né?
com o mesmo grupo, entendeu? Não basta ter esse vai não, esse aqui não vai para outro grupo, aqui não tem ligação nenhuma, né? Aqui não tem ligação nenhuma. Aqui também, ó, aí você vai falar assim, mas ele tem ligação, né, com esse, mas aqui é só uma com o outro. Aí você vai dizer, mas tem duas aqui, mas não para o mesmo nó, né? Não para o mesmo nó, são nós, tem só uma, que você tem só uma. Aqui então, na verdade, seria dois core, né? Então o K você escolhe, né? E o particionamento por cliques significa o seguinte, ó. Você vai falar assim, ó, outra forma para esse procedimento é definir um grupo como nós que estão separados por no máximo n outros nós. Aqui esse n é igual a 2. Por exemplo, ó, esses na verdade é isso, né? N é igual a 2 aqui, ou 1. Eu acho que n é igual a 1, porque por exemplo, esses dois estão separados por um nó, né? Aí esses dois, né? Esses dois estão separados por um nó, né? Então, aí você vai falar assim, mas tudo bem, eu não poderia juntar esse com esse, né? Então, aí que tá. Quando você tem no máximo um, né? Por exemplo, eu vou fixar que é no máximo um que separa os dois nós, né? Tá, mas aqui não é um grafo completo. Um está separando esses dois também. Então, ok. Então n é igual a 2 nesse exemplo, né? Porque aqui nesse exemplo, esses dois caras são separados por dois nós. Esses dois caras são separados. Mas só tem um nó separando esses dois. Então, na verdade, aqui você vai formar um grupo. E aqui você vai formar um grupo, porque aqui você não tem nunca mais, assim, nunca acontece de você ter mais que um nó separando duas, por exemplo, dois desse aqui. Se eu for pegar, por exemplo, esse e esse, só tem um nó separando os dois. Então, na verdade, são dois, né? Esse aqui são dois, n é igual a 2. Então aí você vai juntando, ó, certo? Sempre que você tiver no máximo um separando dois, né? Aqui no máximo dois separando, aí você vai ter um grupo em que você vai ter no máximo um aqui, ó. Isso aqui, todo mundo aqui no máximo um está separando, né? E todo mundo aqui no máximo um. Então o meu n é 2, porque nesses dois grupos qualquer dois que você tomar, você não tem mais do que 2n separando os dois, né? Certo? No máximo 2 separa esses dois aqui. Por exemplo, esse aqui, né? E esse aqui. Mas aí quantos nós existem entre eles, né? Aqui você teria 1, 2, né? Tá. Sim, mas tudo bem. Esse aqui já está na fronteira, né? É verdade, tem dois. Esses dois separam esse desse. Então, tá vendo? Esses dois. É no máximo 2, né? Então, assim, aí você vai falar assim, poxa, né? Não entendi muito direito esse conceito. O que nós podemos fazer agora, né? Porque realmente, né? Não é muito fácil você ter que ficar olhando para a figura. O que nós podemos fazer? Eu vou fazer uma pausa e vou ver se tem mensagens no chat. Se não tiver mensagem no chat, a gente vai pegar a pasta de grafos ou a pasta, né, de percursos e tentar identificar qual que é o n de algum grafo aí que seja fácil, apenas para a gente treinar, tá? Então vou parar a minha gravação agora e vou ver isso aí.